Olá, nós vamos dar continuidade, ao exercício do exemplo do livro do Giovanni, Costa é o livro que nós estamos utilizando, e a gente vai ver agora, continuidade do exercício utilizando o Excel. O Excel nos facilita em termos de cálculo e para vocês verem também como usá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Bem, eu tinha aquele meu exemplo, que é o exemplo 3, melhor dizendo, no qual eu tinha intervalos de classes de preços de venda de monitores, Então, para cada faixa dessa de intervalo, nós temos o quantitativo de monitores, Então, a frequência absoluta, como eu falei, é uma contagem, quantos monitores eu tenho em cada faixa de preço, Nós calculamos o intervalo médio, melhor dizendo, a média de cada um dos intervalos de classe, fizemos o produto para calcular a média aritmética. Isso foi feito na aula passada, Quantidade de monitores vezes o preço, médio do intervalo de classe, somamos tudo e dividimos pelo quantitativo de monitores. Hoje nós vamos ver uma outra frequência simples, que é a frequência relativa percentual, que, como a gente fala percentual, relativa, é relação a alguma coisa. Então, a relação aqui vai ser com o todo. Então, a frequência relativa percentual vai ser a frequência absoluta dividido pelo quantitativo. Então, eu vou ter o percentual de monitores, Qual o percentual dos 20 mil monitores estão no primeiro intervalo de classe? Qual o percentual está no segundo intervalo e assim sucessivamente? Então, eu tenho aqui, como é que eu faço isso? Eu vou calcular, nesse exemplo aqui, passo a passo. Nos demais, eu vou colocar só a planilha, para vocês terem uma ideia de como é feito. Então, aqui eu tenho o quê? Como é que eu acho a primeira frequência relativa percentual? Vai ser 1 dividido pela constante, que é 20, Então, vai ser a constante, vai ser B, que está na 8ª célula, Quando você põe esse símbolo aqui, entre a célula, a coluna que você deseja, você está dizendo que ele vai ser um número fixo para todos os cálculos, E aqui, como é percentual, eu vou multiplicar por 100, ok? Então, eu vou ter 5%, e aí eu puxo até embaixo, para ver a frequência percentual de cada intervalo. Aqui eu tenho total que tem que ser de 100%. Então, nós construímos essa frequência simples aqui, frequência relativa percentual, baseada na frequência absoluta, Parte dividido pelo todo, parte dividido pelo todo, parte dividido pelo todo e assim sucessivamente. E aqui nós vemos uma outra conceituação, que é a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É aquilo que se acumula, Então, quantos monitores
eu tenho no primeiro intervalo de classe, eu tenho apenas um monitor, né? Isso significa o quê? Que sempre no primeiro intervalo de classe da frequência acumulada, ela vai ser sempre igual à frequência simples, porque não tem outra frequência anterior, tá? E aqui você vai fazer o quê? Você vai acumular, né? Você vai, segundo intervalo de classe, eu vou ter o quê? Até o segundo intervalo de classe, eu vou ter um monitor do primeiro intervalo, mais 4 do segundo. Então, eu terei até R$ 1.800, né? Uma faixa de preço entre 600 e 1.800, eu terei 5 monitores, né? Então, vai ser esse daqui mais esse aqui, tá? E aí, eu vou puxar até embaixo. Logicamente, até R$ 3.600, eu terei, né, todos os meus 20 monitores, na faixa, né, de 600 até 3.600, tá? Esse somatório aqui não diz nada para a gente, né? E nem o da frequência acumulada. Vamos lá. Frequência acumulada percentual no primeiro intervalo de classe, eu tenho o quê? Qual o percentual de computadores no primeiro intervalo de classe?